Este é um daqueles contos ao bom e velho estilo Isaac Asimov de explodir a mente. Ficção científica com terror, com horror, com gore. Octavia Butler, Os Filhos de Sangue. Narração Marcelo Fávaro. Não deixe de fazer a sua inscrição para ajudar o canal a postar mais histórias como estas. Caso você queira patrocinar um conto desse, você pode até sugerir, ok? Sugira o seu conto que eu vou atrás de narrar. Você pode fazer uma ajuda pela chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Não é Gmail, é Hotmail. E vamos à história Os Filhos de Sangue. A última noite da minha infância terminou com uma visita delas. As irmãs de Tigatoy tinham nos dado 2 ovos não fertilizados. Tigatoy deu um para minha mãe, meu irmão e minhas irmãs, e insistiu que eu comesse o outro sozinho. Não tinha problema. Ainda havia o suficiente para deixar todos satisfeitos. Quase todos. Minha mãe não queria comer nada. Ela se sentou, observando todo mundo adormecer e sonhar sem ela. Durante a maior parte do tempo, foi a mim que ela observou. Recostei-me na comprida e aveludada parte inferior de Tigatoy, sugando meu ovo de tempos em tempos, e me perguntando por que minha mãe se privava de um prazer tão inofensivo. Ela teria menos fios de cabelo branco se cedesse de vez em quando. Os ovos prolongavam a vida, prolongavam o vigor. Meu pai, que nunca tinha recusado um na vida, viveu mais que o dobro do tempo que deveria ter vivido. E quase no fim da vida, quando deveria estar reduzindo o ritmo, ele se casou com minha mãe e gerou mais 4 crianças. Mas minha mãe parecia se contentar em envelhecer antes do tempo. Percebi que ela virou o rosto no instante em que os diversos membros de Tigatoy me apertaram mais forte. Tigatoy gostava do calor do nosso corpo e se aproveitava dele sempre que podia. Quando eu era menor, minha mãe sempre tentava me dizer como me comportar com Tigatoy, como agir de forma respeitosa e ser sempre obediente, porque Tigatoy era a funcionária do governo Trickley, responsável pela reserva e, portanto, a mais importante de sua espécie a lidar diretamente com os terráqueos. Essa era uma honra, dizia minha mãe, que uma pessoa como ela tivesse escolhido entrar para a família. Minha mãe ficava formal e séria ao extremo quando mentia. Eu não fazia ideia do porquê dela estar mentindo, ou mesmo sobre o que mentia. Era uma honra ter Tigatoy na família? Mas não era grande novidade. Elas foram amigas por toda a vida de mamãe, e Tigatoy não tinha interesse de se sentir honrada na casa que considerava um segundo lar. Ela simplesmente entrava, subia em um dos seus sofás especiais e me chamava para aquecê-la. Era impossível ser formal enquanto me recostava nela e a ouvia reclamar, como sempre, que eu estava muito magro. Você está melhor, disse ela desta vez, me examinando com 6 ou 7 de seus membros. Finalmente está ganhando peso. A magreza é perigosa. O exame mudou de repente, tornando-se uma série de afagos. Ele ainda está magro demais, minha mãe enfatizou. Tigatoy ergueu a cabeça e talvez 1 metro de seu corpo do sofá, como se fosse se sentar. Olhou para minha mãe e minha mãe, com o seu rosto de aparência enrugada e velha, olhou para o outro lado. Lian, eu gostaria que você tomasse o que sobrou do ovo de Gen. Os ovos são para as crianças, disse minha mãe. São para a família. Por favor, pegue. Obedecendo de má vontade, minha mãe o tirou de mim e o colocou na boca. Só tinham sobrado algumas gotas na casca,
agora enrugada e flexível, mas ela as espremeu e as engoliu. Depois de instantes, algumas das rugas de tensão começaram a desaparecer do seu rosto. É gostoso, ela sussurrou. Às vezes me esqueço de como é gostoso. Você deveria tomar mais, disse Tigatoy. Por que tem tanta pressa em ficar velha? Minha mãe não respondeu. Eu gosto de poder vir aqui, disse Tigatoy. Este lugar é um refúgio por sua causa. Ainda assim, você não quer se cuidar. Tigatoy era perseguida no exterior. Seu povo queria que mais de nós estivéssemos disponíveis. Apenas ela e sua facção política se colocavam entre nós e as hordas que não compreendiam porque havia uma reserva, porque nenhum terráqueo podia ser cortejado, pago, recrutado e colocado de alguma forma à disposição deles. Ou entendiam, mas em seu desespero não se importavam. Ela nos repartia entre os desesperados e nos vendia para os ricos e poderosos em troca de apoio político. Portanto, éramos itens necessários, símbolos de status e de um povo independente. Ela fiscalizava a associação de famílias, dando fim à política remanescente do sistema anterior, que separava famílias terráqueas para a convivência dos tricles impacientes. Eu havia morado no exterior com ela. Tinha visto como as pessoas olhavam para mim com avidez desesperada. Era um tanto assustador saber que apenas ela se colocava entre nós e aquele desespero que poderia facilmente nos engolir. Às vezes minha mãe olhava para Tigatoy e dizia para mim, tome conta dela. E eu me lembrava de que ela também tinha vivido no exterior, que já vira aquilo. E agora Tigatoy usava 4 dos seus membros para me afastar de si e me colocar no chão. Vá, Gen, disse ela. Sente-se ali com suas irmãs e desfrute do fato de não estar sóbrio. Você tomou quase todo o ovo. Lian, venha me aquecer. Minha mãe hesitou, sem nenhum motivo aparente. Uma das minhas memórias mais antigas era dela estendida ao lado de Tigatoy, falando sobre coisas que eu não conseguia entender, me pegando no chão e rindo enquanto me colocava sentado em um dos segmentos de Tigatoy. Na época ela comia sua porção de ovos. Eu me pergunto às vezes quando ela parou e por quê. Agora ela se deitava encostada em Tigatoy e todos os membros da lateral esquerda se fechavam em torno dela, segurando-a superficialmente, mas com firmeza. Sempre achei confortável me deitar daquele jeito, mas, com exceção de minha irmã mais velha, mais ninguém da família gostava. Diziam que aquilo os fazia se sentirem engaiolados. Tigatoy tinha a intenção de engaiolar minha mãe. Assim que o fez, moveu sua cauda levemente e então disse: Não foi ovo suficiente, Lian. Deveria tê-lo tomado quando passou por você. Você precisa muito disso agora. A cauda de Tigatoy se moveu mais uma vez, como um chicote tão ágil que eu não deveria ter visto se não estivesse de olho. E o ferrão extraiu apenas uma gota de sangue da perna desnuda de minha mãe. Minha mãe gritou, provavelmente de surpresa. Ser ferroado não doía. Depois ela suspirou e pude ver seu corpo relaxar. Ela mudou o Lang da sua posição para uma mais confortável na gaiola de membros de Tigatoy. Por que você fez isso? Perguntou ela, soando quase adormecida. Não conseguia mais olhar você sofrendo. Minha mãe conseguiu mover os ombros em uma pequena contração desdenhosa. Amanhã, disse. Sim, amanhã você retoma seu sofrimento, se é o que deseja. Mas por enquanto, só por enquanto, deite-se aqui, me aqueça e deixe-me aliviar um pouco do seu fardo. Sabe, ele ainda é meu, minha mãe disse de repente. Nada pode comprá-lo. Sóbria, ela não se permitiria dizer essas coisas. Nada, Tigatoy concordou, satisfazendo-a. Você achou que eu o venderia em troca de ovos pelo resto da vida, meu filho? Não, por nada.
disse Tigatoy, afagando os ombros de minha mãe, brincando com os cabelos que estavam ficando grisalhos. Eu gostaria de ter tocado minha mãe, compartilhado aquele instante com ela. Agora, se eu a tocasse, ela pegaria minha mão. Libertada pelo ovo e pelo ferrão, ela sorriria e talvez dissesse coisas há muito tempo guardadas. Mas amanhã lembraria tudo isso como uma humilhação. Eu não queria fazer parte da recordação de uma humilhação. Melhor apenas ficar parado, sabendo que, por baixo de todo o dever, o orgulho e a dor, ela me amava. Chuan Hora, tire os sapatos dela, disse Tigatoy. Daqui a pouco vou ferroá-la de novo e ela conseguirá dormir. Minha irmã mais velha obedeceu, cambaleando ao se levantar, como se estivesse embriagada. Quando terminou, ela se sentou ao meu lado e pegou minha mão. Sempre fomos muito unidos, eu e ela. Minha mãe encostou a parte de trás da cabeça na parte de baixo de Tigatoy e tentou, daquele ângulo impossível, olhar para o rosto largo e redondo. Você vai me ferroar de novo? Sim, Lian. Sim. Eu vou dormir até o meio-dia de amanhã. Ótimo, você precisa disso. Quando foi a última vez que dormiu? Minha mãe fez um som de contrariedade, sem palavras. Eu deveria ter pisado em você quando era pequena o suficiente. Ela resmungou. Era uma piadinha antiga entre elas. Tinham crescido juntas, de certa forma, embora Tigatoy não tivesse, ao longo da vida de minha mãe, sido pequena o suficiente para qualquer terráqueo pisar nela. Tinha quase o triplo da idade atual de minha mãe, mas ainda seria jovem quando minha mãe morresse de velhice. Elas se conheceram quando Tigatoy estava entrando em um período de desenvolvimento acelerado, uma espécie de adolescência trickle. Minha mãe era filha única, mas por algum tempo elas se desenvolveram no mesmo ritmo e não tinham amigas melhores do que uma a outra. Tigatoy até apresentou minha mãe ao homem que se tornou meu pai. Meus pais, satisfeitos um com o outro apesar da diferença de idade, se casaram quando Tigatoy estava entrando para o negócio de sua família, a política. A minha mãe e ela se viam menos. Mas em algum momento antes de minha irmã mais velha nascer, minha mãe prometeu dar a Tigatoy uma de suas crianças. Ela teria de dar um de nós a alguém, e preferiu Tigatoy a qualquer outro estranho. Os anos se passaram. Tigatoy viajou e ampliou sua influência. A reserva era dela quando veio até minha mãe para receber o que provavelmente enxergava como a única recompensa por seu trabalho duro. Minha irmã gostou dela logo de cara e queria ser a escolhida, mas minha mãe estava no final da minha gestação e Tigatoy gostou da ideia de escolher um bebê, a fim de observar e participar de todas as fases do desenvolvimento. Disseram-me que fui engaiolado pela primeira vez entre os muitos membros de Gatoy apenas 3 minutos depois do meu nascimento. Passados alguns dias, recebi o primeiro ovo para saborear. Conto isso aos terráqueos quando me perguntam se alguma vez tive medo dela. E conto isso aos tricles, quando Tigatoy lhes recomenda uma criança terráquea pequena, e eles, ansiosos e ignorantes, pedem um adolescente. Até meu irmão, que por alguma razão cresceu temendo e desconfiado dos triques, poderia tranquilamente ter entrado para uma de suas famílias se tivesse sido adotado cedo o suficiente. Às vezes eu penso que, para o próprio bem, ele deveria ter sido adotado. Olhei para ele, esticado do outro lado do quarto, de olhos abertos, mas de olhar vidrado enquanto sonhava sob o efeito do ovo. Pouco importa o que sentia em relação aos triques. Ele sempre exigia sua porção de ovo. Lien, você consegue ficar em pé? Perguntou Tigatoy de repente. Em pé? Pensei que ia dormir. Depois. Parece que tem alguma coisa errada lá fora. A gaiola desapareceu bruscamente. O quê? Levante-se, Lien. Minha mãe reconheceu aquele tom.
e se levantou bem a tempo de evitar ser largada no chão. Tiga Toy rapidamente moveu seus 3 metros de corpo para fora do sofá na direção da porta e saiu a toda velocidade. Ela tinha ossos, costelas, uma longa coluna, um esqueleto, 4 conjuntos de ossos nos membros de cada segmento. Mas quando se movia daquela forma, serpenteando, lançando-se em quedas controladas e pousava correndo, não apenas parecia invertebrada, mas até aquática, nadando no ar como se fosse água. Eu adorava assisti-la em movimento. Abandonei minha irmã e comecei a segui-la porta fora, embora não estivesse muito firme sobre meus pés. Teria sido melhor me sentar e sonhar. Melhor ainda encontrar uma garota e dividir com ela um sonho acordado. Na época em que os Triques não nos viam como algo além dos animais grandes, úteis e de sangue quente, eles nos encurralavam juntos, machos e fêmeas, e nos alimentavam apenas com ovos. Assim podiam ter certeza de obter outra geração de nossa espécie, por mais que tentássemos resistir. Tivemos sorte por eles não continuarem com isso por muito tempo. Em algumas gerações, seríamos pouco mais que animais grandes e úteis. Segure a porta aberta, Gen, disse Tiga Toy, e diga à família para ficar onde está. E o que é isso? Perguntei. N-Trick. Eu me encolhi contra a porta. Aqui? Um N-Trick? Sozinho? Imagino que ele estivesse tentando alcançar a cabine de comunicação. Ela passou por mim carregando o homem inconsciente, dobrado como um casaco sobre os membros dela. Parecia jovem, talvez da idade do meu irmão, e muito mais magro do que o normal. Aquilo que Tiga Toy teria chamado de perigosamente magro. Gen, vá até a cabine. Ela pediu enquanto colocava o homem no chão e começava a tirar as roupas dele. Eu não me mexi. Depois de um instante, ela ergueu os olhos para mim. Sua imobilidade súbita era um sinal de profunda impaciência. Mande que, disse ela. Eu vou ficar aqui. Quem sabe eu possa ajudar. Ela permitiu que seus membros se movessem outra vez, erguendo o homem e tirando a camisa dele pela cabeça. Você não quer ver isso, disse ela. Vai ser difícil. Não posso ajudar este homem do modo que a tricle dele poderia. Eu sei, mas mande que ele não vai querer ajudar em nada aqui. Eu pelo menos estou tentando. Ela olhou para o meu irmão, mais velho, mais forte, certamente mais capaz de ajudá-la ali. Estava sentado junto à parede, com os olhos fixos no homem no chão, sem disfarçar o medo e a repulsa. Até ela conseguiu perceber que ele seria útil. Vá aqui. Vá, disse ela. Ele não discutiu. Levantou-se, cambaleando por um breve instante. Depois se equilibrou sóbrio de tão assustado. Este homem se chama Bren Lomas, ela explicou, lendo a abraçadeira do homem. Toquei minha própria abraçadeira em sinal de compaixão. Ele precisa de Tgotkif Te. Ouviu? Bren Lomas. Tgotkif Te. Meu irmão prosseguiu. Estou indo. Ele contornou Lomas e atravessou a porta correndo. Lomas começou a recuperar a consciência. No começo apenas gemeu e, em meio a espasmos, agarrou 2 dos membros de Tiga Toy. Minha irmã mais nova finalmente acordou de seu sonho de ovo e se aproximou para olhar para ele, mas minha mãe a puxou pelas costas. Tiga Toy tirou os sapatos do homem, depois as calças dele. O tempo todo deixando 2 membros para que ele segurasse. Todos os seus membros eram igualmente hábeis, exceto alguns dos últimos. Não quero nenhuma desculpa sua dessa vez, Gen, disse ela. Eu me endireitei. O que eu devo fazer? Vá lá fora e abata um animal que tenha pelo menos metade do seu tamanho. Abater? Mas eu nunca... Ela me arremessou para o outro lado da sala. Sua cauda era uma arma eficiente, quer ela exibisse o ferrão ou não. Eu me levantei, sentindo-me um idiota por ter ignorado o aviso dela, e fui para a cozinha. Talvez eu conseguisse matar alguma coisa com uma faca ou um machadinho,
Minha mãe criava alguns animais terráqueos para alimentação e milhares de animais locais para usar a pele. Tigatoy provavelmente preferia alguma coisa local. Um haste, quem sabe. Alguns deles tinham o tamanho certo, embora tivessem quase 3 vezes mais dente do que eu e uma verdadeira paixão por usá-los. Minha mãe, Roa e Ki conseguiam matá-los com facas. Eu nunca tinha matado absolutamente nada, nunca tinha batido nenhum animal. Tinha passado a maior parte do meu tempo com Tigatoy, enquanto meu irmão e minhas irmãs estavam aprendendo o negócio da família. Tigatoy estava certa. Deveria ter sido eu a ir até a cabine de comunicação. Isso ao menos eu conseguiria fazer. Fui até o armário do canto, onde minha mãe guardava as maiores ferramentas da casa e do jardim. No fundo do armário ficava a tubulação que escoava a água usada da cozinha. Só que ela não funcionava mais. Meu pai tinha redirecionado a água usada para baixo antes de eu nascer. Agora a tubulação podia ser girada de tal maneira que uma metade deslizava em volta da outra e uma espingarda podia ser guardada ali dentro. Aquela não era a nossa única arma, mas era de acesso mais fácil. Eu teria de usá-la para atirar em um dos átices maiores. Depois, Tigatoy provavelmente a confiscaria. Armas de fogo eram ilegais na reserva. Aconteceram alguns incidentes assim que a reserva fora criada. Terráqueos atirando em triques, atirando em N-tricles, e isso foi antes da união das famílias começar, antes de todos terem interesse em manter a paz. Ninguém atirou em um trique na minha época, nem na da minha mãe, mas a lei ainda vigorava. Para nossa proteção, nos disseram. Havia histórias de famílias terráqueas inteiras exterminadas em represália dos assassinatos. Eu fui até as gaiolas e atirei no maior haste que eu conseguia encontrar. Era um lindo macho reprodutor, e minha mãe não ficaria nada contente ao me ver carregando-o para dentro. Mas tinha o tamanho adequado, e eu estava com pressa. Coloquei o corpo comprido e quente do haste sobre o meu ombro, feliz por parte do peso que ganhei ser de massa muscular, e o levei até a cozinha. Lá coloquei a arma de volta no esconderijo. Se Tigatoy percebesse os ferimentos do haste e pedisse a arma, eu a entregaria a ela. Caso contrário, eu a deixaria onde meu pai queria que ficasse. Virei para levar o haste até ela, e então hesitei. Por vários segundos fiquei diante da porta fechada, me perguntando por que de repente estava com medo. Sabia o que ia acontecer. Não tinha presenciado aquilo antes, mas Tigatoy me mostrara diagramas e desenhos. Ela se certificou de que eu soubesse a verdade assim que tive idade suficiente para compreendê-la. Ainda assim, não queria entrar naquela sala. Passei algum tempo escolhendo uma das facas na caixa de madeira entalhada, onde minha mãe as guardava. Disse a mim mesmo que Tigatoy poderia querer uma para o couro duro e densamente coberto de pelos dos haste. Gen! Tigatoy chamou, com a voz áspera da urgência. Engoli em seco. Nunca imaginei que um único passo poderia ser tão difícil. Percebi que estava tremendo e isso me envergonhou. A vergonha me empurrou pela porta. Coloquei o haste no chão, perto de Tigatoy, e vi que Lomas estava inconsciente outra vez. Lomas, ela e eu estávamos sozinhos na sala. Minha mãe e minha irmã provavelmente foram despachadas para que eu não tivesse de assistir aquilo. Eu as invejei. No entanto, minha mãe voltou à sala enquanto Tigatoy atacava o haste. Ignorando a faca que lhe entreguei, ela estendeu as garras de vários de seus membros e abriu uma fenda da garganta ao ânus do haste. Olhou para mim com seus olhos amarelos e determinados. Segure os ombros do homem, Gen. Em pânico, fixei os olhos em Lomas, percebendo que não queria tocá-lo, quanto mais segurá-lo. Não era como atirar em um animal. Não era tão rápido, nem tão piedoso, e esperava eu, nem tão definitivo. Mas não havia nada que eu desejasse menos do que participar daquilo. Minha mãe se ofereceu. Gen, você segura o lado direito, disse ela. Eu vou segurar o esquerdo.
Caso Lomas recuperasse os sentidos, ele se livraria dela sem sequer perceber que tinha feito isso. Era uma mulher minúscula. Muitas vezes minha mãe se perguntava em voz alta como tinha gerado, segundo ela, crianças tão imensas. Pode deixar, respondi, segurando os ombros do homem. Eu faço isso. Ela ficou me rondando. Não se preocupa, eu não vou envergonhá-la. Não precisa ficar para ver. Ela olhou para mim com dúvida, e então tocou meu rosto em um carinho raro. Por fim, voltou para o seu próprio quarto. Tigatoy abaixou a cabeça aliviada. Obrigada, Gen, disse ela com uma cortesia que era mais terráquea do que dos Trick. Essa aí está sempre procurando um jeito novo para que eu a faça sofrer. Loma começou a gemer e a fazer sons, como se engasgasse. Eu tinha esperança de que ele permanecesse inconsciente. Tigatoy colocou o rosto próximo ao dele, para que ele pudesse voltar a atenção para ela. Ferroei você o máximo que tive coragem por hora, falou para ele. Quando isso acabar, vou ferroá-lo para que durma, e você não sentirá mais dor. Por favor, o homem implorou. Espere! Não há mais tempo, Bran. Vou ferroá-lo assim que isso acabar. Quando Tikotgif chegar, ela lhe dará os ovos para ajudar você a sarar. Isso vai acabar logo. Tikotgif! Tikotgif! O homem gritou empurrando minhas mãos. Daqui a pouco, Bran. Tigatoy lançou um olhar para mim. Depois soltou uma garra no abdômen dele, um pouco à direita do centro, bem abaixo da costela esquerda. Houve um movimento em sua pele marrom, do lado direito. Uma pulsação minúscula, aparentemente aleatória, criando uma concavidade aqui, uma protuberância ali, várias vezes, até que eu consegui perceber um ritmo e soube onde aconteceria o pulso seguinte. Todo o corpo de Lomas enrijeceu sob a garra de Tigatoy. Embora ela mal a tivesse apoiado ao enroscar a parte de trás do seu corpo em volta das pernas dele. Ele poderia se soltar de minhas mãos, mas não das dela. Lomas chorou incontrolavelmente, enquanto Tigatoy prendia suas mãos usando as calças que haviam sido tiradas. Depois, empurrou as mãos dele acima da cabeça, para que eu pudesse ajoelhar no tecido entre elas, a fim de mantê-las no lugar. Ela enrolou a camisa e deu para ele morder. E então Tigatoy o abriu. O corpo dele convulsionou ao primeiro corte. Ele quase se desvencilhou de mim. O som que liberou. Eu nunca tinha ouvido sons como aqueles vindos de um nada humano. Nada parecido fazia aqueles sons. Tigatoy pareceu não dar atenção enquanto ampliava e aprofundava o corte, parando de vez em quando para lamber o sangue. Os vasos sanguíneos dele se contraíram, reagindo às substâncias químicas da saliva dela, e o sangramento diminuiu. Era como se eu a estivesse ajudando a torturá-lo, ajudando a consumi-lo. Sabia que eu logo iria vomitar, só não sabia por que ainda não o tinha feito. Provavelmente não aguentaria até o fim. Ela encontrou a primeira larva. Era gorda e vermelha escura, por dentro e por fora, por causa do sangue de Lomas. Já tinha comido a casca do próprio ovo, mas aparentemente não começara a comer seu hospedeiro. Nessa fase, a larva comeria qualquer carne, exceto a da própria mãe. Deixada ali, continuaria excretando os venenos que não só causaram a doença, como alertaram Lomas. Por fim, teria começado a comer. Quando tivesse aberto uma saída em Lomas, o homem estaria morto ou moribundo e seria incapaz de revidar daquela coisa que o estava matando. Sempre havia um intervalo entre o momento em que o hospedeiro adoecia e o momento em que as larvas começavam a comê-lo. Com cuidado, Tigatoy pegou a larva que se contorcia e olhou para ela, ignorando de alguma forma os terríveis gemidos do homem. E de repente, o homem perdeu a consciência. Ótimo! Tigatoy baixou os olhos até ele. Queria que vocês, terráqueos, conseguissem fazer isso por livre e espontânea vontade. Ela não sentia nada.
e a criatura que ela segurava, 15 centímetros de comprimento talvez, e 2 de largura, era cega e estava coberta de sangue. Parecia um grande verme. Tigre Toy a colocou na barriga do Acti e ela imediatamente começou a cavar. Ficaria ali comendo, enquanto houvesse alguma coisa para comer. Examinando a carne de lomas, ela encontrou mais 2, uma delas menor e mais vigorosa. Um macho, ela exclamou contente. Ele morreria antes de mim, antes mesmo de suas irmãs terem membros. Ele passaria por sua metamorfose copulando com tudo que não fugisse. Foi o único a se esforçar seriamente para morder Tigre Toy quando ela o colocou no Ashit. Vermes mais pálidos vieram à tona na carne de lomas. Fechei os olhos. Era pior do que encontrar algo morto, em putrefação, cheio de larvinhas de animais. E era muito pior do que qualquer desenho ou gráfico. Ah, tem mais, disse Gatoy, arrancando 2 larvas compridas e grossas. Pode ser que você precise matar outro animal, Gen. Tudo sobrevive dentro de vocês, terráqueos. Durante toda a minha vida me disseram que isso era uma coisa boa e necessária, que os Tricles e os terráqueos faziam juntos, uma espécie de parto. Eu tinha até acreditado, pelo menos até aquele momento. Sabia que o parto, fosse como fosse, era doloroso e sangrento. Mas isso era algo diferente, algo pior. E eu não estava pronto para assistir ao processo. Talvez nunca estivesse. Ainda assim não conseguia não olhar. Fechar os olhos não ia adiantar de nada. Tigre Toy encontrou uma larva que ainda estava comendo a casca de seu ovo. Os restos da casca continuavam presos a um vaso sanguíneo pela própria cânula, ou gancho, ou o que quer que fosse. Essa era a maneira de as larvas se fixarem e se alimentarem. Só sugavam o sangue até estarem prontas para eclodir, e então comiam as cascas compridas e flexíveis de seus ovos. Depois comiam seus hospedeiros. Tigre Toy arrancou a casca do ovo com uma mordida e lambeu o sangue. Será que gostou do sabor? Será que os hábitos da infância demoraram a desaparecer? Ou nunca desapareceriam? O procedimento parecia errado, alienígena. Nunca pensei que algo nela pudesse parecer alienígena para mim. Mais uma, acho, disse ela. Talvez 2. Uma verdadeira família. Nos dias de hoje, em um hospedeiro animal, teríamos sorte em encontrar 1 ou 2 vivas. Ela olhou para mim. Vai lá fora, Gen, e esvazie seu estômago. Agora vá, enquanto o homem está inconsciente. Cambaleei para fora, mal conseguindo sair. Vomitei embaixo da árvore que ficava em frente à porta principal, até não haver mais nada para expelir. Por fim me ergui, tremendo, com lágrimas descendo pelo rosto. Não sabia por que estava chorando, mas não conseguia parar de jeito nenhum. Afastei-me da casa para evitar que me vissem. Cada vez que fechava os olhos, via os vermes vermelhos rastejando em carne humana ainda mais vermelha. Um carro vinha em direção à nossa casa. Como os veículos motorizados eram proibidos para os terráqueos, bem, com exceção dos equipamentos agrícolas, devia ser a Tlique de Lomas, com Ki e um médico terráqueo. Enxuguei o rosto na camisa, tentando me controlar. Gen! Ki gritou quando o carro parou. O que aconteceu? Ele saiu engateando pela porta do carro baixo e cilíndrico, próprio para os triques. Outro terráqueo engatinhou, saindo pelo outro lado, e entrou na casa sem falar comigo. O médico, com a ajuda dele e de alguns ovos, Lomas poderia sobreviver. Chicote Gifté? Perguntei. A motorista Tlique saiu do carro e se ergueu até a metade da própria altura diante de mim. Ela era mais pálida e menor do que Tigre Toy. Provavelmente tinha nascido do corpo de um animal. Tricles nascidos de corpos humanos eram sempre maiores e mais numerosos. 6 recém-nascidos, disse a ela. 7, talvez. Pelo menos um macho. E Lomas? Perguntou ela séria.
Gostei dela pela pergunta e pela preocupação em sua voz no momento em que a fez. A última fala coerente de Lomas fora o nome dela. Ele está vivo, respondi. Ela se precipitou para dentro da casa sem mais uma palavra. Ela está doente, disse meu irmão, observando-a se afastar. Quando telefonei, consegui ouvir pessoas dizendo que ela não estava boa o bastante para sair, mesmo que fosse para isso. Não respondi. Tinha sido gentil com Atlik. Agora não queria falar com ninguém. Tinha a esperança de que ele entrasse, ao menos por curiosidade. Finalmente acabou descobrindo mais do que queria saber, hein? Meu irmão comentou. Olhei para ele. Não me olhe desse jeito. Do jeito que ela olha, disse ele. Você não é ela, você é só propriedade dela. O jeito que ela olha. Será que eu assimilara até as suas expressões? O que você fez? Você vomitou? Ele farejou o ar. Então agora você sabe no que vai se meter? Eu me afastei dele. Éramos próximos quando crianças. Ele permitia que eu o seguisse por toda parte quando estava em casa. E às vezes Tigatoy deixava que ele viesse comigo quando me levava para a cidade. Mas algo aconteceu quando ele chegou à adolescência. E eu nunca soube o porquê. Ele começou a se manter longe de Tigatoy. Depois começou a fugir, até perceber que não existia fuga. Não dentro da reserva, nem fora, com certeza. Depois disso, limitou-se a conseguir a porção dele em cada ovo que entrava na casa e em olhar para mim de uma maneira que me fazia quase odiá-lo. Uma maneira que dizia claramente, se minha interpretação estivesse certa, que ele estava livre dos triques. Sério? Como é que foi? Eu matei um haste. Os recém-nascidos o comeram. Ah, você não saiu correndo de casa e vomitou só porque eles comeram um haste? Eu nunca tinha visto abrirem uma pessoa antes. E era verdade. E bastava que ele soubesse disso. Não podia falar a respeito da outra coisa. Não com ele. Ah, ele olhou para mim como se quisesse dizer mais, porém permaneceu calado. Caminhamos sem nos dirigirmos exatamente a lugar algum. Rumo aos fundos da casa, rumo às gaiolas, rumo ao campo. Ele disse alguma coisa? Perguntou Ki. Eu me refiro ao Lomas. A quem mais ele poderia se referir? Ele disse Chikotgif, que estremeceu. Se ela tivesse feito aquilo comigo, seria a última pessoa a quem eu chamaria. Você chamaria por ela. O ferrão dela aliviaria sua dor sem matar as larvas dentro de você? E você acha que eu me importaria se elas morressem? Não, claro que ele não se importaria. E eu? Merda! Ele respirou fundo. Eu vi o que elas fazem. Você acha que essa coisa com o Lomas foi ruim? Isso não foi nada. Não discuti. Ele não sabia do que estava falando. Eu vi comerem um homem. Eu me virei para encará-lo. Você está mentindo. Eu vi comerem um homem. Ele fez uma pausa. Quando eu era pequeno, eu fui à casa dos Hartmund. E ele estava voltando para casa. No meio do caminho, vi um homem e uma Tlik. E o homem era N-Trik. A região era de montanha. Consegui me esconder deles e observar. A Tlik não queria abrir o homem porque não tinha nada com que alimentar as larvas. O homem não conseguia seguir adiante. E não havia casas por ali. Ele estava com tanta dor que disse a ela para matá-lo. Implorou para que o matasse. E no fim, ela fez isso. Cortou a garganta dele. Uma só vez. Com a garra. Eu vi as larvas comendo até saírem. E depois voltarem para dentro do corpo para continuar comendo. As palavras dele me fizeram ver outra vez a carne de Lomas, infectada de parasitas rastejantes. E por que você não me contou isso? Ele pareceu espantado, como se tivesse se esquecido de que eu estava escutando. Eu não sei. Logo depois disso você começou a fugir, não foi? Idiota. Fugir dentro da reserva... Fugir dentro de uma gaiola.
Balancei a cabeça e disse que o que já deveria ter dito a ele havia muito tempo. Ela não levaria você, Ki. Não tem por que se preocupar. Ah, ela levaria? Se alguma coisa acontecesse com você... Não, ela levaria o Xuan Hoa. Hoa deseja isso. Ela não desejaria mais se estivesse visto lomas. Elas não levam mulheres, ele retrucou, com desdém. Às vezes sim, olhei para ele. Na verdade, preferem mulheres. Você deveria estar por perto quando elas conversam entre si. Dizem que as mulheres têm mais gordura corporal para proteger as larvas. Mas, em geral, ficam com os homens para deixar as mulheres livres para dar à luz a seus próprios bebês. Para suprimirem a geração seguinte de animais hospedeiros, disse ele trocando o desdém pela amargura. É muito mais do que isso, contestei. Será que era? Se isso acontecesse ou tivesse para acontecer comigo, eu também ia querer acreditar que é algo mais. É algo mais. Eu me senti como uma criança, uma discussão idiota. Você pensou isso enquanto a Tiga Toy estava tirando os vermes das tripas daquele cara? Não era para ser daquele jeito. Claro que era! Não era para você ver, só isso. E era para a clique dele fazer aquilo. Ela poderia ferroá-lo e deixá-lo inconsciente, e a operação não teria sido tão dolorosa. Mas ela ainda assim o abriria. Tiraria as larvas, e se perdesse uma que fosse, essa larva iria envenená-lo e comê-lo de dentro para fora. Na verdade, houve uma época em que minha mãe me dizia para demonstrar respeito porque ele era o meu irmão mais velho. Fui embora dali odiando-o. À sua maneira, ele estava exultante. Estava a salvo e eu não. Eu poderia ter batido nele, mas não achei que seria capaz de suportar quando ele se recusasse a revidar, quando ele me olhasse com desdém e pena. Ele não quis me deixar escapar. Tendo pernas mais compridas, passou à minha frente e fez com que eu tivesse a sensação de segui-lo. Desculpa, disse que apertei o passo, nauseado e furioso. Olha, provavelmente não vai ser tão ruim com você, porque a Tigatoi gosta de você. Ela vai ser cuidadosa. Voltei em direção à casa, quase correndo dele. Ela já fez com você? Perguntou-me, acompanhando com facilidade. Quer dizer, está quase na idade certa para implantação. Ela bati nele. Não sabia que ia fazer aquilo, mas acho que quis matá-lo. Se ele não fosse maior e mais forte, talvez de fato o matasse. Ele tentou me segurar, mas no final das contas teve que se defender. Só me bateu umas 2 vezes, e foi muito. Não me lembro de começar a cair, mas quando caí ele tinha ido embora. Valeu a pena sentir dor para me livrar dele. Eu me levantei e caminhei devagar na direção da casa. A parte dos fundos estava escura. Não havia ninguém na cozinha. Minha mãe e minhas irmãs estavam dormindo em seus quartos, ou fingindo dormir. Mal cheguei à cozinha e consegui ouvir vozes tlic e terráqueas no quarto ao lado. Não consegui discernir o que estava dizendo. Não quis discernir. Sentei-me à mesa de minha mãe, esperando o silêncio. A mesa era lisa e gasta, pesada e bem feita. Meu pai a fizera para ela um pouco antes de morrer. Eu me lembrava de ficar por perto, no chão, enquanto ele a fazia. Ele não ligava. Agora eu estava sentado, apoiado sobre ela, com saudades dele. Poderia ter conversado com ele. Ele tinha feito aquilo 3 vezes ao longo da vida. 3 ninhadas de ovos. 3 vezes aberto e suturado. Como ele fez aquilo? Como alguém fazia aquilo? Eu me levantei, tirei a espingarda do esconderijo e me sentei outra vez com ela. Precisava de limpeza, lubrificação. Mas tudo o que fiz foi carregá-la. Gen? Ela produziu vários estalidos quando caminhou no piso descoberto. Cada membro estalando em sequência quando tocava o chão. Ondas de pequenos estalos. Ela veio até a mesa. Ergueu metade do corpo acima do móvel e ondulou sobre ele. Ela às vezes se movia tão suavemente que parecia fluir como a própria água. Enrolou-se formando um pequeno monte no meio da mesa e olhou para mim.
Aquilo foi grave, disse ela baixinho. Você não deveria ter visto. Não precisava ser daquele jeito. Eu sei. Tigotgif, que agora é Shigotgif, vai morrer por causa da doença dela. Não vai viver para criar suas crianças, mas a irmã dela vai sustentá-las e vai sustentar Bran Lomas. A irmã era estéril, só uma fêmea fértil a cada ninhada. Só uma para dar continuidade à família. Aquela irmã devia mais a Lomas do que jamais conseguiria retribuir. Então ele vai sobreviver? Sim. Eu me pergunto se ele faria isso outra vez. Ninguém pediria a ele para fazer isso de novo. Olhei dentro dos olhos amarelos dela, questionando-me o quanto eu enxergava e entendia e o quanto eu apenas imaginava. Ninguém nos pede, disse. Você nunca me pediu. Ela fez um movimento sutil com a cabeça. O que aconteceu com seu rosto? Nada importante. No escuro, olhos humanos provavelmente não teriam notado o inchaço. A única iluminação vinha das luas e entrava radiante pela janela do outro lado do cômodo. Você usou a espingarda para atirar no haste? Sim. E tinha a intenção de usá-la para atirar em mim? Surpreso, olhei para o corpo dela, enrolado e gracioso, contornado pelo luar. Que gosto o sangue terráqueo tem para você? Ela não respondeu. O que você é? Murmurei. O que somos para você? Ela ficou imóvel, descansando a cabeça no topo de sua espiral. Você me conhece como ninguém mais. Ela falou baixinho. Você precisa decidir. Foi isso que aconteceu com o meu rosto, disse a ela. O quê? Que me desafiou a decidir fazer uma coisa. Não acabou muito bem. Movi levemente a arma, levantando o cano em diagonal sobre o meu queixo. Pelo menos foi uma decisão que eu tomei. Assim como esta. Pede, Gatói. Peça-me. A vida de meus filhos? Era algo que ela diria. Sabia manipular as pessoas terráqueas e os triques também, mas não dessa vez. Eu não quero ser um animal hospedeiro. Nem mesmo para você. Ela levou muito tempo para responder. Quase não usamos animais hospedeiros atualmente. Você sabe disso. Vocês nos usam. Usamos? Esperamos muitos anos por vocês. Ensinamos vocês e unimos nossas famílias às suas. Ela se moveu inquieta. Você sabe que para nós os humanos não são animais. Encarei-a sem dizer nada. Os animais que usamos antes começaram a destruir a maioria de nossos ovos depois da implantação, muito antes de seus ancestrais chegarem. Ela falou em voz baixa. Você sabe dessas coisas, Gen. Por causa da chegada do seu povo, estamos reaprendendo a ser um povo saudável, próspero. E seus ancestrais, fugindo do mundo em que nasceram, da própria espécie que os teria assassinado ou escravizado, sobreviveram graças a nós. Nós os vimos como pessoas e demos a eles a reserva quando ainda tentavam nos matar como se fôssemos vermes. Ao ouvir a palavra vermes, me sobressaltei. Não pude evitar, e ela não pôde evitar percebê-lo. Eu entendo, disse ela com calma. Você realmente preferiria morrer a carregar minhas crias, Gen? Não respondi. Devo recorrer a Xuan Hoa? Sim. Hoa desejava aquilo. Então que conseguisse. Ela não tinha visto Lomas. Ela ficaria orgulhosa, não aterrorizada. Tigatoy escorregou para fora da mesa e sobre o chão, me assustando quase além da conta. Esta noite vou dormir no quarto de Hoa. E em algum momento, hoje à noite ou amanhã de manhã, contarei a ela. Isso estava indo rápido demais. Minha irmã teve quase tanta participação na minha criação quanto a minha mãe. Eu ainda era próximo a ela,
Não era como que ela não conseguiria desejar Tigatói e ainda assim me amar. Espere, Gatói. Ela olhou para trás. Depois se ergueu a quase metade de sua altura e virou para me encarar. Isso é coisa de adulto, Gen. Esta é a minha vida. É a minha família. Mas ela é minha irmã. Eu fiz o que você exigiu. Eu pedi a você. Mas será mais fácil para a Roa. Ela sempre esperou carregar outras vidas dentro dela. Vidas humanas. Bebês humanos que deveriam um dia beber em seus seios, não de suas veias. Balancei a cabeça. Não faz isso com ela, Gatói. Eu não era aqui, mas parecia que iria me tornar como ele, sem fazer nenhum esforço. Poderia fazer de Xuan Roa meu escudo. Seria mais fácil saber que vermes vermelhos cresciam na carne dela e não na minha? Não faça isso com Roa. Ela me encarou completamente imóvel. Olhei para o outro lado e depois outra vez para ela. Faz comigo. Abaixei a arma do meu pescoço e ela se inclinou para frente para pegá-la. Não, falei. É a lei, respondeu ela. Deixe a arma para minha família, por favor. Um deles pode usá-la para salvar minha vida algum dia. Ela agarrou o cano da espingarda, mas eu não quis soltá-la. Fui puxado até ficar em pé, acima dela. Deixe-a aqui, repeti. Se não somos seus animais, se isso é coisa de adulto, aceite o risco. Há um risco em lidar com um parceiro, Gatói. Estava claro que era difícil para ela largar a espingarda. Um tremor a percorreu e ela fez um sibilo de agonia. E me ocorreu que ela estava com medo. Tinha idade suficiente para ter visto o que as armas faziam com as pessoas. Agora suas crias e aquela arma ficariam juntas na mesma casa. Ela não sabia sobre as outras armas. Nessa disputa, elas não importavam. Eu vou implantar o primeiro ovo hoje à noite, ela disse enquanto eu colocava a arma de lado. Ouviu, Gen? Por que outro motivo eu teria recebido um ovo inteiro para devorar enquanto o restante da família ficou com um para dividir? Por que outro motivo minha mãe ficou olhando para mim como se eu fosse para longe dela, para algum lugar onde ela não poderia me acompanhar? Será que Tigatói imaginou que eu não sabia? Ouvi. Agora! Deixei que ela me empurrasse para fora da cozinha. Depois caminhei na frente dela em direção ao meu quarto. A urgência repentina em sua voz parecia verdadeira. Você teria feito isso com Roa hoje? Eu tenho que fazer com alguém hoje. Parei, apesar da urgência dela, e fiquei em seu caminho. Você não se importa com quem seja. Ela ondulou à minha volta até meu quarto. Encontrei-a esperando no sofá que dividíamos. Não havia nada no quarto de Roa que ela pudesse ter usado. Teria que fazer aquilo com Roa no chão. De qualquer modo, a imagem dela fazendo aquilo com Roa agora me incomodava de uma maneira diferente. De repente eu fiquei irritado. Ainda assim me despi e me deitei ao lado dela. Sabia o que fazer, o que esperar. Tinha sido instruído a minha vida inteira. Sentia a ferroada familiar, narcótica, ligeiramente agradável. E então a sondagem cega de seu ovipositor. A perfuração foi indolor, cômoda, penetrando com tanta facilidade. Ela ondulava lentamente encostada em mim. Os músculos dela forçavam o ovo a sair de seu corpo para dentro do meu. Eu me agarrei a 2 de seus membros até me lembrar de Lomas a segurando daquela maneira. E então a soltei. Me mexi por descuido e a machuquei. Ela soltou um grito de dor abafado e eu esperei ser engaiolado entre seus membros. Como não fui, eu me agarrei a ela outra vez, sentindo-me estranhamente envergonhado. Desculpa. Ela esfregou meus ombros com os seus 4 membros. Você se importa? Perguntei. Você se importa que seja eu? Por algum tempo ela não deu resposta. E por fim, era você quem estava fazendo escolhas nesta noite, Gen. Eu fiz a minha há muito tempo.
Você teria recorrido à Roa? Sim. Como eu poderia colocar minhas crianças aos cuidados de alguém que as odeia? Não foi ódio. Eu sei o que foi. Eu estava com medo. E ainda estou. Mas você veio comigo para salvar a Roa. Sim. Encostei minha testa nela. Era como o frio de um veludo, enganadoramente macio. E para ficar com você, para mim, era verdade. Eu não compreendi aquilo, mas era verdade. Ela fez um fraco de satisfação. Eu não pude acreditar que cometi um erro desses com você, falou. Escolhi você. Acreditei que você tinha acabado por me escolher. Eu tinha, mas... O Lomas? Sim. Nunca conheci um terráqueo que viu um nascimento e aceitou bem. Que viu um, não viu? Sim. Terráqueos deveriam ser poupados de vê-los. Não gostei de como aquilo soou e duvidei que era possível. Poupados não, eu falei. Expostos a eles. Expostos quando somos crianças pequenas e expostos mais de uma vez. Gatói, nenhum terráqueo vê nascimentos bem-sucedidos. Tudo o que vemos são enitriques, dor, horror e talvez morte. Ela baixou a cabeça para me olhar. É uma coisa íntima. Sempre foi uma coisa íntima. O tom dela me impeliu de insistir. O tom e o conhecimento de que, se ela mudasse de ideia, eu poderia ser o primeiro exemplo público. Mas eu tinha colocado a ideia na cabeça dela. Havia a chance de que a ideia se desenvolvesse e um dia ela fizesse a experiência. Você não vai ver aquilo outra vez. Não quero mais você pensando em atirar em mim. A pequena quantidade de fluido que entrou em mim, com o ovo dela, me fez relaxar completamente, como um ovo estéril teria feito, fazendo com que eu conseguisse me lembrar da espingarda em minhas mãos e de meu sentimento de medo e repulsa, raiva e desespero. Conseguia me lembrar dos sentimentos sem revivê-los. Conseguia falar sobre eles. Eu não teria atirado em você. Não em você. Ela tinha sido tirada da carne do meu pai quando ele tinha a minha idade. Você poderia ter atirado. Ela insistiu. Não em você. Ela nos separava de seu próprio povo, nos protegendo, nos integrando. Você teria se matado? Eu me movi com cuidado, desconfortável. Poderia ter feito isso. Quase fiz. É como a fuga de Ki. Eu me pergunto se ele sabe disso. O quê? Não respondi. Agora você vai viver. Sim. Tome conta dela. Minha mãe costumava dizer. Sim. Sou saudável e jovem. Não vou abandonar você como Lomas foi abandonado. Sozinho. Enitlik. Eu vou cuidar de você. Nota da autora. Fico surpresa que algumas pessoas tenham interpretado Filhos de Sangue como uma história de escravidão. Não é, mas é uma série de outras coisas. Em primeiro plano, é uma história de amor entre dois seres muito diferentes. Em outro, é uma história de entrada na vida adulta em que um menino precisa assimilar informações perturbadoras e usá-las para tomar uma decisão que irá afetá-lo pelo resto da vida. Em um terceiro plano, Filhos de Sangue é a minha história sobre um homem grávido. Eu sempre quis explorar como seria para um homem ser colocado na mais improvável de todas as posições. Será que eu conseguiria escrever uma história em que um homem escolheu engravidar, não por meio de alguma espécie de competitividade despropositada, mas para provar que um homem poderia fazer qualquer coisa que uma mulher pudesse fazer, nem por ser forçado, nem mesmo por curiosidade? Eu queria ver se conseguiria escrever uma história comovente, de um homem engravidando por um ato de amor, escolhendo a gravidez a despeito e por causa das dificuldades envolvidas. E além disso, Filhos de Sangue foi um essoço para acalmar um antigo medo meu. Eu ia viajar para a Amazônia peruana
para fazer pesquisas para os meus livros da série Xenogênese, Despertar, Ritos de Passagem e Ímago, e estava preocupada com minhas possíveis reações a alguns dos insetos da região. Eu me preocupava especialmente com a mosca varejeira, um inseto com hábitos que na época pareciam coisa de filme de terror. Não faltavam varejeiras na parte do Peru em que eu pretendia visitar. E a varejeira põe seus ovos em ferimentos deixados pelas picadas de outros insetos. Achei a ideia de uma larva vivendo e crescendo sobre a minha pele, comendo a minha carne enquanto crescia, tão intolerável, tão assustadora que não sabia como poderia suportar aquilo se acontecesse comigo. E para piorar, todas as coisas que ouvi e li tinham conselhos para que as vítimas da varejeira não tentassem se livrar de suas passageiras clandestinas, até que voltassem para os Estados Unidos e pudessem ir a um médico, ou até que a mosca completasse o estágio larval de seu ciclo de desenvolvimento, se arrastasse para fora de seu hospedeiro e saísse por aí voando. O problema era que fazer o que parecia normal, que é espremer a larva e jogá-la fora, era um convite a uma infecção. Se for espremida ou retirada, a larva fica literalmente ligada ao seu hospedeiro, porque deixa uma parte de si para trás. A parte deixada, é clara, morre e apodrece, causando uma infecção. Tudo isso vocês conseguem perceber o quanto é encantador. Quando eu tenho que lidar com algo que me perturba tanto quanto a varejeira perturbou, eu escrevo. Resolvo meus problemas escrevendo sobre eles. Eu me lembro de, em uma sala do ensino médio, 22 de novembro de 1963, pegar meu caderno e começar a escrever a minha reação à notícia do assassinato do Kennedy. Quer eu escreva páginas de um diário, um ensaio, um conto, ou desenvolva a trama dos meus problemas em um romance, considero que a escrita me ajuda a superar o problema e seguir com a minha vida. Escrever Filhos de Sangue não me fez gostar das moscas varejeiras, mas por algum tempo fez com que elas parecessem mais interessantes do que assustadoras. E tem mais uma coisa que eu tentei fazer em Filhos de Sangue. Tentei escrever uma história sobre pagar o aluguel. Uma história sobre uma colônia isolada de seres humanos em um mundo habitado fora do sistema solar. E na melhor das hipóteses, os reforços demorariam uma vida inteira para chegar. Não seria um império britânico no espaço e não seria um episódio de Star Trek. Cedo ou tarde, os humanos teriam de estabelecer algum tipo de acordo com os seus anfitriões. As probabilidades eram de que fosse um acordo em comum. Quem sabe o que nós, humanos, poderíamos oferecer em troca de um espaço habitável em um mundo diferente do nosso. Eu gostei muito dessa história. Octavia E. Butler, nascida em 1947, morta em 2006, é uma escritora afro-americana consagrada por seus livros de, atenção meus queridos, ficção científica feminista. Olha que subgênero interessantíssimo. E por inserir a questão do preconceito e do racismo em suas histórias. Então, uma escritora negra, há quem prefira que eu chame de escritora preta. Eu nasci em Pasadena, na Califórnia. E, gente, eu vou até... Minha esposa, ela gosta muito dessas histórias. Eu vou até falar para ela ler, porque... Que história diferentona e bem escrita e erótica até, né? Uma coisa meio... eu gostei muito, de verdade. E eu gostaria de saber de vocês, de verdade, o que vocês acharam. Eu ia publicar agora, que eu estou gravando, eu ia já editar e publicar, mas eu vou pensar um pouco sobre esse conto. Amanhã eu edito e publico para vocês. Um abraço e não esqueçam, gente, vocês precisam comentar aqui no canal para chegar a mais pessoas, o canal crescer mais e eu poder me dedicar cada vez mais. Cada ajuda que você dá no Pix, com a chave marcelofc18@hotmail.com, não é Gmail, é Hotmail, é mais tempo que eu vou estar aqui no escritório gravando para vocês, menos tempo que eu preciso correr atrás de outras coisas que não tem nada a ver com literatura para poder
saldar aqui as dívidas de um pai de família aqui, tá bom? E quero saber também o que vocês acharam do conto. Eu achei magnífico. Eu estou aqui extasiado. Até a próxima.